Meus amigos, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes, vamos continuar nosso estudo aqui a respeito do processo administrativo disciplinar aqui no Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo. Tá? Uma matéria aqui relevante para sua prova de escrevente do TJ São Paulo e outras aí mais que também cobrem essa lei, também uma matéria importante. Então, antes, não esquece de já deixar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar com seus amigos. Também deixa algum comentário aí pra gente saber se você está gostando do nosso curso ou não, tá bom? Então, vamos lá, tratar aqui diretamente do processo administrativo. Devemos dividir aqui em duas aulas o nosso estudo a respeito do processo administrativo, uma matéria um pouquinho mais longa aqui. Então vamos lá. São competentes para determinar a instauração de processo administrativo as autoridades do 260 até o inciso 4, inclusive. Depois você volte lá para o artigo 260 para você poder se lembrar de quem que ele está falando aqui. Mas, em suma, ele está falando de governador do Estado, secretário de Estado, procurador-geral do Estado, superintendente de autarquia, chefe de gabinete, coordenador, diretor. Basicamente isso. Aí, no entanto, ele fala que é até o inciso 4, então não entrariam ali os diretores. Aqui a gente precisa tomar um cuidado especial no 274, porque embora ele diga, por exemplo, que até o inciso 4 é possível que determine a competência, que tem competência para determinar a instauração de processo administrativo, ele está incluindo aqui, por exemplo, então, coordenadores e chefes de gabinete. No entanto, se você olhar lá, você vai perceber que coordenadores e chefes de gabinete estão limitados à pena de suspensão. A pena de suspensão. Então, o cuidado que a gente tem que tomar é que o processo administrativo ele não é utilizado para a suspensão. No entanto, esses aqui eles podem sim determinar a instauração, tá bom? Então, embora eles não possam aplicar as penalidades que são de demissão a bem do serviço público e cassação, eles podem sim determinar a instauração de processo administrativo, tá? Então, é o cuidado que a gente precisa tomar aqui no artigo 274, que realmente pode acabar confundindo muita gente, tá? Então ele vai até o inciso 4, então inclui aqui os coordenadores, inclui os chefes de gabinete. No entanto, eles não podem aplicar a pena de demissão, mas eles podem sim determinar a instauração de processo administrativo conforme o artigo 274. Lembrando que o processo administrativo ele é utilizado para demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Cuidado então com o artigo 274. 275 não poderá ser encarregado da apuração nem atuar como secretário. Então quem que não pode atuar, né? Fica impedido aqui. Também não pode atuar nem mesmo como secretário, nem na apuração, nem como secretário. Amigo íntimo ou inimigo. Aqui são situações que ferem a imparcialidade, por isso que eles não podem atuar. E aqui ele acaba misturando situações de impedimento e questões de suspeição, que a gente estudaria lá no processo judicial como sendo suspeição. Aqui a gente estuda como sendo um impedimento de uma forma geral. Amigo íntimo ou inimigo, parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado também não pode ser aqui. A autoridade ou funcionário designado deverão comunicar desde logo à autoridade competente o impedimento que houver. Aqui, então, quem foi designado precisa, já no primeiro momento ali que for se manifestar, já precisa manifestar a respeito do impedimento. O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação e concluído no dia 90 dias da citação do acusado. Então tem o prazo aqui de 90 dias para poder terminar o processo administrativo. Lembrando lá, a sindicância possui o prazo de 60 dias. Aqui uma distinção com relação à sindicância. Da portaria deverão, então, e começa a contar também, né, da citação, tá? Da citação do acusado, no momento que ele foi
citado começa a contar o prazo de 90 dias. Da portaria deverão constar o nome e a identificação do acusado, a infração que lhe é atribuída com descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas e a penalidade mais elevada em tese cabível. Então é isso que deve constar da portaria. A portaria que instaura aqui o processo administrativo, ela consta o nome, identificação, também qual é a infração que foi atribuída, descreve ali os fatos também e indica quais foram as normas ali que possivelmente foram infringidas, além da penalidade possível, a penalidade mais grave possível. Vencido o prazo, caso não concluído o processo, então passou ali esse prazo de 90 dias, o procurador de Estado, que aí você vai se lembrar que é o procurador de Estado que preside, né, os procedimentos disciplinares. Então, o procurador de Estado que o presidir deverá imediatamente encaminhar ao seu superior hierárquico relatório indicando as providências faltantes e o tempo necessário para término dos trabalhos. Ele vai apresentar ali o que ainda precisa ser feito e tudo que foi feito até então e de quanto tempo mais ele precisa para poder terminar. O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo anterior e das providências que houver adotado à autoridade que determinou a instauração do processo. Então esse superior hierárquico ele fala lá com quem determinou a instauração do processo, tá? Então, em regra, instaura o processo administrativo. Ele vai então para quem preside, que é o procurador do Estado, tá bom? Então, quem instaura não é o procurador do Estado, quem instaura é quem a gente viu lá, que ali do artigo 260, né? Então, é competente para determinar a instauração ali as autoridades do artigo 260. E aqui, se ele está precisando ainda de mais tempo, alguma coisa assim, ele vai mandar para o superior dele, que pode ser, por exemplo, né, o Procurador-Geral do Estado, e ele vai voltar lá para a autoridade que instaurou, para poder dizer ali tudo que já foi determinado, todas as diligências que já foram tomadas. Autuada a portaria e demais peças pré-existentes, designará o presidente dia e hora para audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante, se houver. Aqui, então, para audiência, vai designar aqui um horário para audiência. Mandado de citação, então, para ele poder tomar ciência ali do processo que está correndo contra ele, precisa ter ali cópia da portaria, data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. Aqui, uma questão interessante com relação ao processo administrativo, ele fala que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. Não é obrigatória ali a utilização de advogado nesse processo administrativo. Então, com relação a processo administrativo, não é obrigatória a utilização de advogado. Com relação a processo judicial, sim, falamos da obrigatoriedade de advogado. Data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado. Então, o denunciante é quem realizou ali a denúncia. Esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. Aqui, não necessariamente, tá? Ele será defendido por advogado dativo, já que não é obrigatório a utilização de advogado. Informação de que o acusado poderá arrolar testemunhas e requerer provas no prazo de 3 dias após a data designada para seu interrogatório. Ele precisa então arrolar testemunhas e também requerer provas. Ele possui um prazo de 3 dias após a data do interrogatório. Advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório quando se tratar exclusivamente de abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade. Então, se ele estiver sendo ali acusado de abandono de cargo ou abandono de função, ou então inassiduidade, que aqui seria ausência ao serviço, né? Inassiduidade é porque ele não está comparecendo ao serviço. O processo vai ser extinto se ele pedir exoneração. Se ele pede exoneração até o interrogatório, então tem essa extinção do processo.
A citação do acusado será feita pessoalmente. Então, de que forma que é feita a citação? Pessoalmente. No mínimo 2 dias antes do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico, ou diretamente onde possa ser encontrado. Como ele é um servidor público, acaba sendo mais fácil citá-lo aqui, pode citar por meio do superior dele. Ou então pode ser também diretamente onde ele puder ser encontrado, pode ser no domicílio dele, pode ser algum outro local em que ele possa ser encontrado. Não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante de seu assentamento individual, furtando-se o acusado à citação, então ele não foi ali citado, então ele evitou ser citado, ele está ali tentando evitar ser citado, ou então não se sabe onde ele está, vai ser feita a citação por edital, por meio de edital, publicado no Diário Oficial do Estado uma vez só, no mínimo 10 dias antes do interrogatório. Tá? Então, possibilidade aqui de citação por meio de edital para o processo administrativo precisa ser feito pelo menos 10 dias antes do interrogatório. Então, citação pessoal 2 dias antes do interrogatório. Tá? Então, citação pessoal 2 dias antes do interrogatório. Citação por edital 10 dias antes do interrogatório. Memorize isso daí. Artigo 279. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações no interregno entre a data da citação e a fixação para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. Então, nos casos ali que tem alguém que denunciou alguma situação, alguém que é o denunciante, ele vai prestar declarações, vai dizer ali o que ocorreu, qual que é a visão deles a respeito dos fatos, e ele vai fazer isso durante ali o prazo que foi ocorrida ali a citação e o interrogatório. Então, entre essas duas datas, ele vai realizar ali a prestação de declarações. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo. Aqui, então, se houver advogado constituído, se o acusado ele quis constituir um advogado, ele precisa também ser notificado para ele acompanhar essa oitiva do denunciante, até para que ele possa realizar a defesa ali do acusado, tá bom? Então aqui trata de uma possibilidade de permitir o contraditório, permitir a ampla defesa, é necessário que ele tome conhecimento a respeito da oitiva do denunciante. O acusado não assistirá à inquirição do denunciante. Antes, porém, de ser interrogado, poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. A regra, então, é que o acusado não assiste. Ele não assiste. No entanto, a oitiva ela é acompanhada pelo advogado. O advogado ele acompanha. No entanto, o acusado em si ele não assiste, mas ele pode ter acesso posteriormente a tudo aquilo que foi produzido ali naquela oitiva do denunciante. Não comparecendo o acusado, será por despacho decretada sua revelia, prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo. Aqui considera-se, então, verdadeiras aqui os fatos que foram imputados a ele, já que ele não se defendeu, ele não compareceu. É isso que significa a revelia. Ao acusado revel será nomeado advogado dativo. Então ele vai ter alguém ali para defendê-lo, já que ele não compareceu. O acusado poderá constituir advogado, que o representará em todos os atos e termos do processo. Então, como a gente falou já anteriormente, ele pode, trata-se aqui de uma faculdade, ele constituir advogado. É facultado do acusado, é faculdade, do acusado, tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. Então, trata-se de uma faculdade, ele poder ali participar de todos os atos, todos os termos do processo. No entanto, diz aqui que não é obrigatória a notificação dele a respeito desses atos e termos. Lembrando aqui que o processo administrativo disciplinar, ele ainda pode ficar sujeito a uma apreciação judicial, caso a pessoa entenda que perdeu, que não teve aqui a possibilidade de se defender, não teve a possibilidade de apresentar os argumentos dela, tá? Então, aqui nós temos uma diferença com relação ao processo administrativo e o judicial, é que as decisões aqui no processo administrativo, elas não são definitivas de cunho aí de, por exemplo, coisa julgada, da mesma forma que forma coisa julgada o processo judicial.
Em razão disso que aí uma definição de um processo administrativo ainda pode ser questionado na justiça sem problema nenhum. Tá, então é uma faculdade, ele não é obrigado aqui a tomar ciência de tudo, todos os atos e termos. No entanto, é lógico que com relação àquilo que for relativo a ele, né, se ele precisa apresentar defesa, ele precisa rolar testemunha, aí sim ele precisa ser notificado, obviamente, para poder apresentar ali o que cabe a ele. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado, então Diário Oficial, de que conste seu nome e número da OAB, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Não tendo acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará advogado dativo. Hoje já não é mais obrigado a ter advogado, tá? Ele não é obrigado, o acusado não é obrigado a ter um advogado. O acusado poderá a qualquer tempo constituir advogado para prosseguir na sua defesa. Não tem problema, então, se no início, por exemplo, ele não quis advogado, mas posteriormente ele quis, não tem problema ali, a qualquer momento ele pode constituir esse advogado aqui. 283. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentá-las. Então, depois do interrogatório, começa um prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou então para apresentar aqui as provas. Tá? Então a gente viu ali, primeiro nós temos ali a prestação ali de informações pelo denunciante, tá? Então prestação de informações pelo denunciante, citação, né? Citação. Depois nós temos informações pelo denunciante, informações. Depois das informações nós temos o interrogatório. Aí ele fala que compareceu ou não o acusado ao interrogatório. Nós temos então um prazo de 3 dias aqui para requerer produção de provas ou apresentá-las. Então nós temos aqui produção de provas, apresentação de produção de provas ou apresentação de um requerimento de produção de provas. O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Aqui mais uma diferença com relação à sindicância. A sindicância a gente já viu que são 3 testemunhas, aqui no processo administrativo são até 5. A prova de antecedentes, aqui lembrando, né, produção de provas nós podemos estar inclusive falando de testemunhas, falando de documentos, tá? Dentre perícia, etc. A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos até as alegações finais. Antecedentes, então, tem a ver ali com relação a o que ele já realizou, se ele tem previamente ele já havia cometido alguma outra infração, e isso pode influenciar ali na dosimetria dele. Então, isso aqui vai ser feito exclusivamente por documentos. Até as alegações finais, pode ser feito até o final ali do processo. Tudo isso pode ser feito prova até o fim do processo. Até a data do interrogatório será designada a audiência de instrução. Então, até esse momento aqui do interrogatório, precisa designar a audiência de instrução. Na audiência de instrução serão ouvidas pela ordem as testemunhas arroladas pelo presidente e pelo acusado. Então, aqui é a defesa posterior aqui ao presidente em si, presidente do processo administrativo. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. Então, o comparecimento dele pode ser solicitado ao superior hierárquico dele. A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, aqui situações em que a testemunha ela não é obrigada a depor. A regra é que a testemunha precisa depor, mas nós temos aqui exceções. Quando for ascendente, então pai, avô, descendente, filho, neto, cônjuge, casado, né, esposa, marido, ainda que legalmente separado também, companheiro,
Então, uma união estável, companheiro, irmão, sogro, cunhado, pai. Então, nós temos esses parentes aqui mais próximos. Mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível por outro modo. Então, uma exceção aqui, uma possibilidade de ouvir essas testemunhas, quando não for possível de outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Tá? Então, aqui a gente vê situações muito parecidas já com as situações que a gente já estuda lá em processo penal, tá? Muito parecida ali nas hipóteses que a gente vê em processo civil também, com relação a ouvir testemunhas. Ele fala aqui que, exceto, então, vai ouvir essas testemunhas, exceto quando não for possível de outro modo obter essas provas. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, ficam elas proibidas de depor, observada a exceção deste artigo. Então, a mesma coisa aqui com relação ao denunciante, também funciona para ela, também é a mesma coisa. Em regra, elas são proibidas de depor. Tá? Então, em regra, elas são proibidas. É diferente, tá? Com relação aqui as do acusado aqui, ele não está falando que elas são proibidas de depor. Ela está falando que elas podem se eximir de depor. Elas podem falar que elas não querem depor, não tem problema nenhum. Aqui, com relação aos do denunciante, ele está falando que elas são proibidas de depor. Elas realmente não podem depor, a não ser que aqui seja a única forma de se obter aquela prova. Se é a única forma de obter a prova, aí sim, essas pessoas que têm parentesco com o denunciante, elas podem testemunhar também. Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa, será pela autoridade competente adotada a providência que se refere ao artigo 262, mediante comunicação do presidente. Aqui, o servidor ele precisa depor, se ele foi chamado a depor, ele precisa sim depor. O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício terá direito a transporte e diárias, na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatória para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente. Se ele tem domicílio em uma outra cidade, pode ocorrer três coisas aqui, ou duas coisas, né, na realidade. Vão pagar a indenização para ele, que seria o transporte ou diária, então para ele comparecer até a outra comarca para poder depor, para poder apresentar a testemunha dele, ou então pode ser expedida uma precatória para que ele possa ser ouvido onde ele exerce a profissão dele. São proibidas de depor as pessoas, então mais uma proibição, né? Proibida de depor. As pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredos, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Essas situações aqui em relação a um sigilo profissional, elas, além de não serem obrigadas a depor, elas são proibidas de depor, a não ser que a parte ali que confiou o segredo a elas desobriguem-nas de apresentar de guardar aquele segredo. Tá? Então, quem ali, em razão de uma função, de algum ministério, ofício ou profissão, ele deve guardar segredo ali. Então, vamos dizer ali, por exemplo, um padre, ele ouve ali em razão da função dele ali, do ministério dele, ele não pode ficar revelando ali os segredos, a não ser que aquela parte que contou o segredo para ele diga, olha, não tem problema, você pode falar assim. Aí tudo bem, ele pode apresentar o testemunho dele. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável intimada à defesa. Então, vamos dizer aqui que tem uma testemunha que mora em uma comarca diferente, ela pode ser aqui, então, inquirida pela autoridade de onde ela mora. Então, para isso, só vai precisar de uma carta precatória. Tá? Da mesma forma com relação ao servidor público lá, se tivermos outras testemunhas aqui que precisem depor, que precisam apresentar testemunho e elas sejam de outra residência, outro local, é possível aqui uma carta precatória para que isso ocorra. Deverá constar da precatória a síntese da imputação. O que consta então da precatória? Síntese ali do questionamento, da dúvida que se tem e quais esclarecimentos que se quer daquela pessoa. E também advertências sobre a necessidade da presença de advogado, caso ela entenda aqui que quer um advogado, tá bom? Se ela entender que quer um advogado, aí sim. A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento,
Então não é porque está correndo aqui uma precatória que vai suspender a instrução. Continua lá a instrução e a precatória, quando der ali o momento correto, a pessoa ela é ouvida também. Finalizado o prazo, fim do prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até final decisão. A todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Como ali o procedimento ele continua, mesmo com a carta precatória tendo sido expedida, terminou ali o prazo, então terminou o prazo da precatória, o procedimento, a carta precatória, ela pode continuar até o fim. Tá? Ela pode continuar até o fim. A todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Então, se ele ali não cumpriu aquele prazo que havia sido pré-determinado, no momento em que finalizar ali aquele procedimento da carta precatória, ele vai devolver para a autoridade responsável para poder ser juntada aos autos. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independente de notificação. Aqui, testemunha comparece à audiência e fala que não depende de notificação. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Então, são duas situações aqui, né? Então, primeiro, a testemunha ela precisa ser extremamente relevante e ela não tenha comparecido espontaneamente. A regra é que elas compareçam espontaneamente. Então, se eu, por exemplo, estou tentando me defender e eu arrolei testemunhas, eu preciso dizer ali para elas que elas compareçam ali para o processo administrativo, porque vai ser relevante para fazer uma defesa para mim. Tá? No entanto, se a testemunha daquelas pessoas for considerada muito relevante e ela não tiver comparecido espontaneamente, aí sim é possível que haja aqui a notificação dela. Aí, se for necessária a notificação dela e ela não for encontrada, a defesa pode substituir, se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independente de notificação também. Tá? Então, a forma de substituição aqui, basta que ele lá no dia da audiência apresente a outra testemunha. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente de ofício ou a requerimento da defesa ordenar diligências que entenda convenientes. Aqui, então, a qualquer momento pode determinar novas diligências. Aqui, o presidente do processo administrativo pode determinar aqui de ofício ou então a requerimento essas diligências para poder esclarecer algum fato. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente sem observação de vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual cópia será juntada aos autos. Vai mandar então o ofício, então precisa observar ali alguma informação, obter alguma informação, você vai mandar, o presidente ali vai mandar aquele ofício diretamente ali para a autoridade que possui aquela informação, para que aquela informação seja juntada aos autos. Ele fala que não precisa nem observar aqui vinculação hierárquica. Ele pode ali então mandar diretamente para a pessoa que possui a informação, sem precisar ficar se vinculando a outras pessoas. Então, vamos dizer lá que temos um governador e abaixo do governador o secretário, mas a informação que eu quero é do secretário. Eu não preciso mandar o ofício para o governador. Eu posso mandar aqui o ofício diretamente para o secretário. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará, observados os impedimentos do artigo 275. Se for necessário, então, aqui que tenha peritos, que tenham técnicos, o presidente vai requisitar aqui o trabalho deles. No entanto, precisa observar lá aqueles impedimentos que a gente viu lá, de amigo, inimigo, parente. Aqueles mesmos impedimentos, eles servem aqui também para os peritos. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição. Tá? Então, enquanto estiver correndo ali a instrução, estiver produzindo provas, os autos ali vão continuar na repartição. Será concedida vista dos autos ao acusado mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. Tá? Sempre que não estiver prejudicando aqui o procedimento, aí vai ser concedida vista, vai abrir ali a possibilidade do advogado ver o processo, e ele vai poder, então, saber de que forma que está correndo aquele processo. A concessão de vista ela será obrigatória
no prazo para manifestação do acusado ou para a apresentação de recurso mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Então, quando for aqui aberto um prazo para manifestação do acusado, então abrir um prazo para o acusado se manifestar ou então para apresentar recursos, aí sim a vista ela é obrigatória, tá? São hipóteses em que a vista é obrigatória, é manifestação do acusado ou então apresentação de recurso. E isso ocorre mediante a publicação no Diário Oficial também. Não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo anterior e desde que os autos estejam efetivamente disponíveis para a vista. Enquanto então não ocorre ali a publicação, não está correndo o prazo. O prazo só ocorre depois que a parte efetivamente ali possui a condição de tomar conhecimento. Se ela não tem ainda condição de tomar conhecimento, o prazo ele não corre. E também os autos eles precisam estar efetivamente disponíveis para a vista. Vamos dizer ali que os autos eles foram para uma outra autoridade e não estão disponíveis ali. Significa que o prazo não tem como começar a correr. Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição mediante recibo durante o prazo para a manifestação de seu representado. Isso daqui a gente chama de carga. Retirar autos da repartição. Isso daqui se chama carga, fazer carga dos autos. Salvo na hipótese de prazo comum de processo sob regime de segredo de justiça ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração, ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Então, aqui, cuidado. Em regra, aqui o advogado ele pode fazer carga dos autos. No entanto, quando for um prazo comum é quando abriu o prazo para mais de uma parte, tá? Então, abriu para, por exemplo, abriu um prazo ali tanto para mim, que sou acusado, como abriu também para o denunciante, em razão de ser um prazo comum, como os dois podem verificar o processo, significa que eu não posso fazer retirada do processo, porque senão aquela outra parte não vai ter acesso ao processo. Também quando é segredo de justiça, quando tem documento original de difícil restauração ou quando alguma outra circunstância relevante. A gente vai finalizando por aqui para a nossa aula não ficar super longa, tá? Então na próxima aula a gente vai dar continuidade aqui no próximo artigo 290. Espero que você tenha gostado da nossa aula. A gente passou aqui de uma forma um pouco mais rápida com relação a alguns institutos, já que eles são trazidos de uma forma muito semelhante lá quando a gente estuda processo penal, processo civil, então não faria sentido a gente ficar aqui tratando de uma forma muito longa aqui artigos que são relativamente só procedimentais, basta que a gente siga aí esses procedimentos, essas regras e tá tudo ok, tá bom? Então a gente vai finalizando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço, não esquece de se inscrever e bons estudos para você. Um grande abraço.